Hoje em dia, com a idade na faixa dos 50 anos, muitos adultos, filhos e filhas de combatentes da ditadura militar e que tiveram suas infâncias roubadas, talvez quisessem nos dizer: não deixem que essa história caia no esquecimento. Um tanto quanto dessas lembranças dos tempos da prisão, do exílio, do desamparo, da tortura, do medo, da violência, da solidão e do vazio que vivenciaram, a gente pode encontrar na exposição Desconstrução do Esquecimento, Anistia e Justiça de Transição. Então aqui nós temos uma escultura, essa escultura que chama Os Torturados, é feito por uma obra de uma artista que se chama Camila Cipaí. Só que a Camila, os pais dela foram presos, torturados. A mãe dela, ela ainda muito novinha, a mãe faz a primeira boneca de pano para ela. Essa boneca ilustra o livro, está na capa do livro Infância Roubada. E a Camila, então, para elaborar essa dor e todo esse sofrimento e a história dos próprios pais, ela, ao se tornar uma artista, ela constrói, então, essas esculturas de torturados. Isso aqui são 3 pessoas, 2 no pau de arara e uma na cadeira do dragão, que eram métodos muito utilizados pela repressão brasileira. E com um agrave, o pau de arara é uma invenção brasileira exportada para todo mundo. A organizadora dessa exposição, Silvana Koser, nos fala ainda do passado que não passa, do entulho autoritário que insiste existir em nome de uma impunidade que a cada dia parece autorizar a tortura como um método que no passado patrocinou tanta barbárie. Aqui a gente tem um outro elemento da justiça de transição. É aqui que a gente vê com mais nitidez ainda a coisa do passado que não passa, o passado que se recusa a passar. Porque um dos elementos da justiça de transição, no qual o Brasil tem nota 0, é o desmonte do entulho autoritário, é mudar as instituições, é limpar no sentido de expurgar aquilo tudo que é herança que a ditadura nos traz, que é a naturalização da violência, é a impunidade, é a tortura como método, é humilhar, quebrar a pessoa. E aqui atrás de nós a gente tem a prova viva disso, que é o corredor do Carandiru no dia seguinte ao massacre de mais de 111 presos, a maioria deles executada dentro das celas. E aqui a gente tem essa tinta vermelha no chão, não é tinta, é sangue. E de lá para cá, quase 20 anos se passaram. Quem foi preso, quem foi punido, quem foi condenado? Ninguém, nem o oficial, nem o subalterno. O processo foi longo, algumas pessoas foram condenadas, muito poucas, e a questão de 2 meses, talvez, o juiz anulou o julgamento e, portanto, não tem ninguém condenado. Nós temos 100% de impunidade. E é, mais uma vez, a demonstração de que essa mentalidade que teria que ter sido revista e repensada e eliminada do Estado brasileiro, ela está presente nos seus agentes. Quando a gente tem esses casos, como a gente tem Eldorado do Carajás, como a gente tem as Mães de Maio, como a gente tem o Amarildo, gente. Nada acontece. É como se essas pessoas não existissem, elas não contassem. Isso é a demonstração de que no quesito mudança institucional, a gente não cumpriu nada. Nós estamos no mesmo ponto que estávamos com o fim do regime militar. A exposição Desconstrução do Esquecimento, Anistia e Justiça de Transição fica aberta até o próximo dia 31, no Centro Cultural da UFMG, na Avenida Santos Dumont, número 174, no centro de Belo Horizonte.